Bom dia, irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Bom dia a você que está conectado, seja bem-vindo, né? No nome de Jesus, se você puder, já esteja aí compartilhando, porque é muito importante nós participar, né? Compartilhando também deste culto, que será um culto muito abençoado no nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé no nome de Jesus, você aqui presente, você em casa. Vamos apresentar a nossa vida, o nosso ser diante de Ti, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pela nossa salvação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, pelo dom da vida, Pai. Te agradecemos pela noite de sono reparador. Te agradecemos, ó Pai, porque ontem cada um deitou, dormiu, descansou e levantamos porque o Senhor sustentou. O Senhor nos deu força. O Senhor cuidou de nós, da nossa alma, do nosso ser, Pai. Nós reconsagramos a nossa vida a Ti, pedindo perdão, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, até mesmo das nossas impurezas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja purificando a nossa vida, renovando, nos fortalecendo, mas nós Te damos graça, Senhor, pelo mês que se encerrou, o mês de agosto. Quem sabe foi um mês que tivemos luta, tivemos batalha, mas graças ao Senhor, nós não ficamos prostrados, pelo contrário, permanecemos firmes, Te louvando, Te adorando, crendo na nossa vitória, crendo na solução, crendo nas Tuas misericórdias, que nesta manhã se renovou na nossa vida. Então, Pai, é motivo de nós Te agradecer, de nós Te louvar, de nós Te adorar, e nós entregamos o culto desta manhã, convidamos, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre muita liberdade no nosso meio, nos nossos corações, aqui presente e online, que o Senhor esteja visitando a cada um de nós, no nossos particular, Pai, abençoando, dando força, dando muita fé, muita esperança, crendo no melhor, crendo na vitória, acreditando que nesta manhã, manhã das causas impossíveis, ó Pai, que o Teu sobrenatural venha se materializar, que não venha ficar somente na Tua palavra não, porque a Tua palavra é a verdade, mas que ela venha se materializar na vida de cada um de nós. Nós entregamos o momento agora que nós vamos estar Te louvando, no momento também da Tua palavra com a Tua serva Ana. Capacita de graça, de muita ousadia, de muita autoridade, de muita criatividade nas ministrações, nas orações. Depois do encerramento, abençoa o Teu servo irmão José, usa cada um de nós, usa ali a diaconisa, a vida da Viviane, abençoa a vida dela, do Paulinho, sonda o coração de cada um de nós, Pai, e nos abençoa, que o Senhor venha ser honrado e glorificado, trazendo em segurança aqueles que ainda estão caminhando para esta casa de oração, guardando e protegendo no nome de Jesus, amém? Vamos fazer nesta manhã um pouco diferente, né? Eu sei que pode fazer isso. Prepara um versículo, né? Um versículo dos Salmos, um versículo que você se identifica, né? Abre a tua palavra, esteja preparando. Depois deste momento de louvor, da nossa leitura da palavra de Deus, nós vamos estar dobrando o nosso joelho. Você em casa, faça a mesma coisa. Separe um versículo, né? Tira um momento enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa leitura, leia um versículo dos Salmos para louvar a Deus. Eu separei aqui os Salmos 100, né? São 5. Diz assim, ó, Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
entrai pelas portas dele com louvor, né? E em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Quem gostaria de ler a primeira, Ana? Pode? Beleza. Amém. É o Salmos 40 e 46. Quem mais? Irmã Maria José? Salmos 92, a Maria José leu. Quem mais? A Cris, depois a pastora Ângela, depois a 28. Amém. Glória a Deus. Pastora Ângela. Amém. Glória a Deus. Jeremias 17, 7 e 8. Palavra de esperança para todos nós, né? A irmã Viviane, depois o irmão José. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. A Viviane leu o Salmo 121. Irmão José, né, por gentileza. Glória a Deus. Salmo 125, né? Salmo 125, o irmão José leu. Tudo é salmos de louvor, de adoração, mas também uma palavra de esperança e de fé para todos nós. Agora sim eu convido a você a dobrar o teu joelho, você aqui presente, aí em casa também, se você puder fazer isso, consagre a tua vida a Deus. Começamos o mês ontem, mas hoje, né, na quinta-feira é o primeiro culto do mês. Vamos consagrar nossa vida, o nosso mês nas mãos de Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós estamos consagrando a nossa vida no Teu altar, Pai, reconhecendo que nas nossas forças nós não vamos conseguir, somente na nossa força, no nosso conhecimento, jamais daria certo, mas nós consagramos, ó Pai, e contamos com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua força, Pai. Nos fortalece a nossa alma, nos fortalece o nosso coração, Pai, nos fortalece, meu Deus, adestra as nossas mãos para a batalha, adestra o nosso coração também, Pai, para crer mais, para ter fé, para ter mais determinação, mais esperança, mais alegria, que nós venhamos ser mais otimistas diante da pandemia, diante das situações, como tem sido até no dia de hoje. Para isso, Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti, Te agradecendo sim, Te louvando sim, mas pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor continue indo à nossa frente, ó Pai, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, nos ajudando, ó Pai, nos capacitando a nós a rever os nossos caminhos diante de Ti, Pai, porque muitas vezes, Senhor, nós olhamos para nós e nós achamos que os nossos caminhos têm agradado o Senhor, e pelo contrário, muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, meu Deus, nós fazemos algo que não agrada o Teu coração, nós entristecemos o Teu coração, muitas vezes nós ficamos entristecidos pelas atitudes dos nossos amados familiares, mas muitas vezes nós entristecemos o Teu coração, Pai. Então nos perdoa por esta prática, nos perdoa, nos ajuda, nos capacita, nos unge nesta manhã, Pai, com uma unção de fortaleza, com uma unção do Teu poder, Pai, nos dando esta força do unicórnio, de um boi selvagem, nos capacitando a ter mais ousadia, nos capacitando a crer mais, nos capacitando a ser mais prudente, nos dando um coração puro, mas um espírito reto, como está escrito no livro de Provérbios, ó Pai, nos dá um coração puro, purificando o nosso coração, mas nos dando um espírito reto, porque o Senhor é reto, o Senhor é justiça, o Senhor é amor, o Senhor é perdão, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Nós pedimos a Tua graça, capacita-nos, Senhor, renova, nos fortalece, a cada um de nós aqui, a cada um que estão participando online, a cada um que irão participar, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja revestindo a nossa vida da Tua fortaleza, do Teu amor, da Tua grandeza, nos dando poder, nos dando coragem, nos dando, ó Pai, esta ousadia, porque o Teu Espírito Santo é um Espírito de poder, é um Espírito que levanta os abatidos, é um Espírito que encoraja os medrosos, meu Deus, que encoraja aqueles que estão com medo, com receio. O Teu Espírito Santo nos ajuda, nos capacita. Oh Pai, sonda o coração, sonda a vida de cada um de nós aqui presente e cada um que estão participando online, sonda, Pai, para abençoar, para fortalecer, para encorajar, para dar força, para dar graça, para dar a Tua bênção, Pai, revestindo a nossa vida, e que o Teu bálsamo santo repouse sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, nos abençoando, ó Pai. Nós consagramos, nós santificamos a nossa vida a Ti, Pai. Nos santifica, Pai, nos santifica pela Tua presença, nos santifica também pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos santifica. Que o Senhor esteja nos santificando, abençoando a nossa vida, Pai. Pai, porque está escrito na Tua palavra, quando o Senhor disse para Josué, dizendo para o povo se santificar, porque amanhã o Senhor faria maravilha. Então, Pai, oh Deus,
Deus, recebe a nossa santificação, recebe a nossa consagração nesta manhã, Pai. Oh Deus, nos fortalece, nos capacita, que o Teu poder esteja nos capacitando, porque nós temos as nossas fraquezas, Pai, e a Tua palavra diz que o Teu poder nos aperfeiçoa, é o Teu poder que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos que muitas vezes deixamos até de crer, deixamos até de confiar. Então que o Teu poder esteja, Pai, nos capacitando. É o que nós Te pedimos, Pai, e nós entregamos este momento a Ti, Pai, Te agradecendo, Te louvando, Te adorando, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com as nossas palmas, né? Louve a Deus, adore a Deus, porque Deus é digno, né? Do nosso louvor, da nossa adoração, no nome de Jesus. Já vou passar a palavra a Ana, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Esteja atento como você sempre esteve, porque Deus quer falar conosco nesta manhã. Amém? Deus quer falar contigo que está em casa. Deus tem uma palavra rema, com certeza, ao coração da Ana, que é sua serva, né? Para falar conosco. E vamos recebê-lo louvando a Deus com as nossas palmas, amém? Toda honra, toda glória e todo louvor a Deus. Amém? Bom dia, amados. Paz seja com todos. Você pode tomar assento? Muito bom dia para você que também está conectado conosco. Como o pastor Odair já pediu no início do culto, compartilhe o culto, compartilhe a palavra. Dessa maneira mais pessoas são alcançadas, mais vidas são abençoadas. Amém? Pastora Ângela, pode travar o som, por gentileza. Quanto tempo nós temos tido esse momento no celular, né? Seja em rede social, seja no WhatsApp. Muitas vezes esse é um tempo, infelizmente, perdido, que não volta, que você poderia fazer tantas outras coisas, né? Talvez um tempo teu com o Senhor que a gente fala, não tenho tempo. Será que realmente nós não temos tempo? Ou será que nós estamos usando o nosso tempo de uma maneira equivocada? Então, assim, que realmente nós possamos abrir a nossa mente nessa manhã para aquilo que Deus quer revelar a nós, que o Espírito Santo revele a área ou aquilo que nós precisamos realmente de uma libertação na nossa vida. E se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos analisar e vamos ver que o povo de Israel ele passou por vários processos de libertação, em várias áreas, em inúmeros processos de libertação. E se nós formos olhar agora para o dicionário, o que vem a ser independência? Independência nada mais é do que você ser livre, ser autônomo. Emancipação, autonomia, liberdade, libertação, soberania, estado, condição, caráter do que ou de quem goza de autonomia, de liberdade em relação a algo ou alguém. Condição da pessoa livre,
de quem não se deve obediência a alguém, estado do que não depende de independência financeira, emocional, espiritual. E daí lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantas vezes nós nos achamos livres, né? Nós declaramos, né, pela fé que nós somos livres em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, se formos olhar para a nossa vida, nós temos coisas que nós precisamos ainda de libertação, que nós precisamos de independência, para que então nós possamos contemplar as maravilhas que Deus quer realizar através de nós, por meio de nós e até para nós também. Então, a libertação, ela é um tema central da Bíblia. E a Bíblia, ela fala de muitos tipos de libertação. Libertação do pecado, libertação da escravidão, libertação de opressões de outros povos, libertação espiritual e também libertação de doenças físicas. Se nós formos olhar os evangelhos, né? Quantas libertações Jesus realizou, né? Não só libertações daqueles que estavam endemoniados, mas daqueles que tinham problemas seríssimos, paralíticos, coxos, cegos, né? Ou tinham uma enfermidade, padeciam de uma enfermidade há tanto tempo. E Jesus veio para que essas pessoas fossem libertas, para que essas pessoas fossem livres. E hoje eu quero falar sobre um dos processos mais conhecidos da Bíblia de libertação, que foi a libertação do povo de Israel do Egito. E para isso eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Vou fazer essa leitura um pouquinho extensa, mas rapidinho, para nós entendermos. Então, Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Está dizendo que está sem som, o pessoal está reclamando ali na live. Pastor Odair, subiu o microfone, está tudo certinho? Por gentileza, me avisem na live, se estiver sem som, que a gente vê o que aconteceu. Troca o microfone, qualquer coisa. Vejam se está saindo. Você tem que dar uma olhada nos retornos também, está tudo alto. Você encontrou? Êxodo 3, do 1 ao 10, o qual nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Que nós possamos nesta manhã
pela fé também sair do nosso Egito, de algo, daquilo que nos aprisiona. Então, só para nós entendermos, recapitulando, o que acontece? Depois da morte de José, alguém aqui está assistindo, acompanhando Gênesis? Além do pastor Odair e eu. Mas eles estão relatando todo o livro de Gênesis, né, na série da Record. E agora até está entrando nessa fase, última fase, né, do livro de Gênesis, que é a história de José. José é um dos filhos de Jacó. E ele foi para o Egito, né? E lá no Egito, depois de tudo que acontece lá, ele se torna governador daquela terra ali. E ele se torna muito próspero, enfim. Depois da morte de José, o que acontece? Os anos vão se passando. E o povo de Israel, ele está concentrado ali no Egito. E aí, eles começam a se multiplicar. Todo o povo começa a se multiplicar, começa a se fortalecer. Eles começam a aumentar muito em número. E como os anos vão se passando, chega um determinado momento que o rei que assume ali o Egito não conhecia, não tinha ouvido falar de José. E ele começa a ver o povo de Israel aumentando, se multiplicando, e ele começa a ficar com receio, com medo de que o povo aumentasse tanto que o povo de Israel começasse a oprimir os egípcios, ou a se prevalecer em relação aos egípcios. E o que ele decide fazer? Para que o povo de Israel não se levante contra os egípcios, ou se levante junto com uma outra nação e venha lutar contra os egípcios, eles resolvem, então, a oprimir o povo através da escravidão. Colocam feitores sobre o povo de Israel, e o povo de Israel começa todo o processo que nós conhecemos ali de amassar barro e fazer as construções para os egípcios, né? Eles edificam cidades, mas tudo em prol não deles, mas dos egípcios. Eles começaram a ser oprimidos e escravizados. E isso levou quanto tempo? 430 anos naquela posição. Eles nasciam, os israelitas, e eles já sabiam que ali, a partir do momento que eles cresciam um pouco, né, depois que passava o período que eles eram crianças, eles já começavam a amassar barro e já começavam a servir os egípcios. Até que chega um determinado momento que então vem o pior de tudo, né, que os egípcios eles ordenam que todo aquele menino hebreu que nascesse, os meninos, né, do sexo masculino, eles teriam que ser mortos. E aí nós conhecemos a história que nasce Moisés, e a mãe de Moisés, Joquebede, esconde o menino por 3 meses, até que ela se vê numa encruzilhada que ela não consegue mais esconder o menino, e ela coloca ele então num cesto no rio Nilo, e aí ele é achado pela filha do faraó, que cria Moisés nas leis egípcias, traz ele para o palácio, e ele cresce sendo criado como um egípcio, digamos assim, né? Ele era hebreu, de origem hebreia, mas sendo criado como um egípcio. Aí, quando Moisés cresce, depois que ele cresce, ele descobre, então, que a sua origem que ele era hebreu, ele começa a querer entender tudo o que aconteceu, o porquê que tinha acontecido, até que ele vai lá, junto à sua família, ver o quanto o povo israelita era oprimido, era escravizado, e o que acontece? Ele começa a se compadecer. E acontece uma situação, num determinado momento, que ele vê um egípcio oprimindo um hebreu, né? E ele vai lá e ele se compadece daquele hebreu que estava sendo oprimido, estava sendo maltratado, e ele vai lá e mata o egípcio. E aí, nisso, ele foge, né? Porque ele vê que descobrem o seu crime, né? Ele fica tão apavorado, na verdade, que ele foge e vai lá para Midian. Estou fazendo esse retrospecto só para você entender todo o contexto. E aí ele foge para Midian e ele fica lá, ele pastoreia, né, o rebanho de Jetro, como nós lemos ali, que, por sinal, vai se tornar o seu sogro, né? Ele vai casar com uma das filhas de Jetro, Zípora, e ele fica ali. Então, Moisés, ele passou 40 anos no Egito, depois ele vai fugido para Midian e fica mais 40 anos em Midian.
até que então Deus se revela a ele no meio da sarça, como nós lemos ali. Deus se revela no meio da sarça a Moisés, por quê? Porque Deus queria levantá-lo como um libertador daquela nação, daquele povo, né? Do seu povo, que era o povo de Israel. Antes de Deus se revelar a Moisés no capítulo 3, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, no verso 23 e 24, diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, como eu havia falado. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E aí, depois disso, nós vemos que Moisés, então, tem um encontro com Deus no meio da sarça. Mas o que eu quero falar com tudo isso para vocês? Que, infelizmente, o povo de Israel, ele tinha se acostumado a viver na escravidão, a ter aquela vida ali de simplesmente amassar barro, fazer as construções para os egípcios, servir aos egípcios. Eles se acostumaram com aquela vida de migalhas, porque eles não tinham uma vida farta. Eles mal e mal tinham o que comer. A mente deles estava cauterizada. Eles se esqueceram do principal, que eles tinham um Deus, que outrora já tinha se revelado no passado aos seus antepassados, né? A Abraão, a Isaque, a Jacó, até a José posteriormente. E eles se esqueceram. E eles começaram a ter aquela vida presa aos egípcios, né? De escravidão. Quantas vezes também nós nos acostumamos com situações que estamos vivendo, muitas vezes, infelizmente, debaixo de opressões, presos a alguém, presos a alguma situação, presos a alguma coisa. Aí que eu tinha citado aqui no estudo que eu estava fazendo sobre o celular, né? Quantas vezes isso aqui, infelizmente, nos prende, a internet nos prende, ou é uma situação que você está vivendo, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, na sua casa, algo que você identifica e você fala assim, nossa, eu estou preso a isso, passa ano, passa outro ano, e eu continuo preso, não consigo me libertar disso. Que em nome de Jesus, nesse mês de setembro, nós possamos declarar a nossa independência dessas situações que nos aprisionam. Só que o que acontece? Muitas vezes nós queremos que as situações mudem, que as coisas aconteçam, mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Queremos uma promoção, talvez, no emprego. Mas será que nós estamos nos preparando, fazendo cursos, ou buscando um aprimoramento para que nós consigamos essa promoção? Queremos ter uma vida financeira boa, estável, mas será que nós estamos cuidando dos gastos? Ou será que nós estamos gastando mais do que nós devemos? Esse, infelizmente, é um mal que aflige muitos brasileiros, né? A gente recebe o salário e, às vezes, ao invés de a gente parar, olhar, analisar tudo aquilo que nós recebemos e falar, separar, esse é de Deus. Agora, Deus me dá sabedoria para que eu possa administrar o restante. Não, a gente sai gastando, sai fazendo dívidas. E isso é uma forma de prisão também, é uma forma que nos leva a nos tornar, muitas vezes, escravos daquela situação. Nos oprimimos, ficamos entristecidos e falamos, Deus, o que está acontecendo? Não consigo pagar as contas, ou não consigo, não sobra dinheiro. Para que possamos ser livres, libertos em área das nossas vidas, precisamos ter atitudes, posicionamentos diferentes. Se nós queremos que algo diferente aconteça, nós precisamos fazer algo diferente. Isso eu escutei muito tempo atrás. Eu falei, é uma coisa tão boba, né? Lógico que se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Mas se a gente para pensar, muitas vezes a gente está insistindo na mesma situação e as coisas não acontecem. E aí eu listei 4 atitudes do povo de Israel para se libertar, se tornar independente do Egito.
eles tiveram 4 atitudes. E a primeira delas é clamor a Deus. Lá em Êxodo 2, 23, que eu já li, que diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Então, eles se lembraram que eles tinham um Deus. A primeira atitude que nós devemos ter quando nós queremos iniciar o processo de libertação, porque a libertação, a independência, nada mais é que um processo, não acontece da noite para o dia. Infelizmente, não é assim. Nós precisamos dar um passo de fé. E o primeiro passo, a primeira atitude deles foi clamar a Deus, pedir socorro àquele que poderia libertá-los daquela situação. E assim também é na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não conseguiremos muitas vezes nos libertar de situações que nos aprisionam, mas nós precisamos da ajuda de Deus. Eles lembraram que existia alguém que poderia fazer algo que eles não poderiam fazer. Deus, quando ouve o clamor deles, lembra-se, ele cita ali, ele lembra da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Você tem aliança com Deus? Como estão as suas alianças com Deus? Se nós temos uma aliança com Deus, no momento da dificuldade nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos falar: Deus, lembra, tenho sido fiel a Ti. Tenho te honrado, tenho te buscado, tenho colocado minha vida no teu altar. Me ajuda, me liberta dessa situação que eu estou vivendo. Aí até eu fiz um parênteses aqui, não vou fugir da mensagem, mas se nós formos ver depois na sequência, no livro de Juízes, nós vamos ver que toda vez que Deus precisou levantar um libertador do povo de Israel, porque o povo de Israel ele vinha sendo oprimido, né, no livro de Juízes. Ora eram os midianitas, ora eram os filisteus, ora eram os amonitas, vários povos que oprimiam a nação de Israel. Toda vez que Deus levantou um libertador, ele levantou um libertador, por quê? Porque o povo de Israel clamou ao Senhor. Pediu socorro. Eles falavam assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos clamar. E aí a gente vê aquele ciclo vicioso, né? Que o povo de Israel era oprimido, aí o povo de Israel lembrava que tinha um Deus, aí clamava ao Senhor, aí Deus enviava um libertador, Débora, Sansão, Jefté, enfim, tantos juízes. Eu estava até vendo, foram 14 juízes que Deus levantou para que o povo de Israel fosse liberto em vários momentos, né? Aí Deus levantava um juiz, um libertador, aí o povo se libertava. Aí tinha um período, às vezes curto, mas a maioria das vezes longo, de paz, né? Até que o povo de Israel se corrompia novamente, passava a fazer seus ídolos e a idolatrar a falsos deuses. E aí novamente começava o ciclo. Eles eram oprimidos, e aí eles tinham que clamar, e Deus levantava um novo libertador. E esse processo durou mais de 400 anos também, antes de vir lá Saul, Davi. Então, se nós formos olhar, vários momentos da Bíblia, o povo de Israel precisou de libertação, precisou de independência. E voltando para o que eu estava falando, então eles lembraram que eles tinham um Deus, o povo de Israel tinha um Deus, eles clamaram. Então, quando precisamos nos libertar de alguma situação que nos escraviza e da qual queremos independência, precisamos pedir socorro, a ajuda daquele que pode nos libertar, porque sozinho, infelizmente, muitas vezes nós não vamos conseguir. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude do povo de Israel: adoração, sacrifício, relacionamento com Deus. Em Êxodo, capítulo 5, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça
eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, a segunda atitude que Deus pediu foi que o povo de Israel fosse até o deserto celebrar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas, infelizmente, nós vemos que o faraó ali não permite. E aí eles não podem ir. E aí nós vemos na sequência que vem todas aquelas 10 pragas, né? Para então que ocorra a libertação do povo de Israel do Egito. Mas antes da última praga, antes da 10ª praga, o que acontece? Deus orienta o povo que eles participassem da Páscoa, né? E ali houve um sacrifício, porque um animal foi morto, né? Um cordeiro foi morto. Eles participaram, celebraram a Páscoa e o sangue eles aspergiram ao redor da verga das portas. E aí Deus falou: todo aquele que estiver com o sangue, que era a aliança de Deus com o povo de Israel, todo aquele que tiver com o sangue na verga das portas, o anjo da morte passará, mas não entrará naquela casa. E poupará os filhos de Israel e todos aqueles que estivessem com o sangue aspergido. Mas foi necessário o quê? Um sacrifício. Então, para que haja libertação, é necessário um sacrifício. Como está o nosso relacionamento com Deus? Quando passamos a valorizar o nosso relacionamento com Deus, nós passamos a enxergar as coisas de um modo diferente, de uma outra perspectiva. As coisas do modo que Deus quer que vejamos. Quando precisamos de libertação, independência de algo em nossa vida, nós precisamos colocar diante do altar. Uma das coisas que nós sempre vemos o pastor Josué falar, principalmente em relação no culto de sexta: traga o remédio, aquilo que está te aprisionando, coloque sobre o altar. Se é a carteira de cigarro, coloque e deposite sobre o altar. Porque é no altar que Deus vai se revelar e vai nos dar a estratégia daquilo que nós devemos fazer e daquilo que como nós devemos proceder. Então, se há algo que te aprisione, algo que você vê que você está escravo daquilo, deposite perante o altar. Faça um sacrifício, faça uma oferta ao Senhor também em relação àquela libertação, para que você seja livre, para que você seja liberto. Quando precisamos de libertação, então nós precisamos colocar sobre o altar vícios, cigarro, outras coisas. Coloque no altar cura de remédios, finanças, cartão de crédito. Traz o teu cartão para que Deus venha te libertar, para que Deus venha te realmente te livrar dessa situação. Então essa seria a segunda atitude. Terceira atitude que nós vemos: deixar para trás tudo que nos aprisiona. Em Êxodo 16:3 diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Aqui é o povo reclamando com Moisés. O povo não estava preparado, aquele povo que saiu do Egito, ele não estava preparado para entrar em Canaã, para entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles estavam tentando lembrar de tudo que eles tinham no Egito, que não era nada, na verdade, né? Que eram migalhas. E eles não estavam confiando em Deus. Eles não estavam descansando em Deus. E aí eles começavam a murmurar, começavam a reclamar. Nosso alvo tem que ser diferente, tem que ser a terra prometida. Nós precisamos olhar para frente, não para trás. Infelizmente, o povo de Israel demorou para entender que Deus estaria no controle, guiando, cuidando deles, e que eles não precisavam padecer necessidade, mas que eles precisavam entender que Deus estava cuidando. Quando eles pediram pão, Deus enviou o maná. Quando eles pediram carne, Deus enviou as cordonizes. Quando eles pediram água, Deus fez água brotar da rocha.
Mas eles não entendiam. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles. Eles estavam com a mente cauterizada, com a mente aprisionada. E isso fez o quê? Com que toda uma geração padecesse no deserto. Precisamos confiar em Deus e entregar nossas situações na mão dele com a mente aberta para o que ele fará. Nas situações que estamos enfrentando, precisamos olhar para frente, não para trás. O diabo vai fazer de tudo para que nós vivamos do passado, mas Deus enxerga o nosso futuro. Deus quer que nós sejamos livres e libertos de situações que têm nos escravizado e nos aprisionado. E a última atitude é mudar a mente, estar preparado para o que Deus quer de nós e o que Ele quer e pode nos dar. Aprender a resolver nossos problemas. Apenas Josué e Caleb entenderam o que Deus queria dar a todo aquele povo. Porque quando Moisés pede que eles vão lá e espiem a terra, os 12 espias, apenas Josué e Caleb vêm motivados a ir lá conquistar a terra, a lutar com o que fosse preciso lutar, a vencer aqueles que estavam naquela terra que pertenceria a eles posteriormente. Mas todos os demais espias infamaram todo o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Toda aquela nação que saiu do Egito padeceu, pereceu no deserto e morreu no deserto. Foi necessário nascer uma nova geração para tomar posse da terra de Canaã. O que tem te aprisionado em qualquer área da sua vida, mas em específico aqui nas manhãs de quinta-feira, na sua vida profissional, financeira, que tem te impedido de viver o melhor de Deus? Você que está na sua casa, o que tem te aprisionado? O que tem te feito escravo? Para que a nossa libertação seja completa, precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de agir. Se são dívidas que têm nos afligido, nós precisamos parar, organizar, fazer um planejamento para que nós possamos quitá-la. Se é na nossa vida profissional algo que tem te aprisionado e te afligido, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Que nós possamos nessa manhã pedir estratégias do Senhor. Que nós possamos entender que nós precisamos sim fazer a nossa parte. Porque Deus ele vai fazer a dele com toda certeza. Mas então, só finalizando, eu gostaria que você já se colocasse em pé. Que nós possamos entender que nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Que nós possamos pedir socorro deste Deus. Que nós possamos clamar a Ele e pedir que Ele venha em nosso favor e nos ajude nesse processo de libertação, nesse processo de independência. Além do nosso clamor, que nós possamos ter nossa atitude de adoração, de sacrifícios perante o altar do Senhor. Que nós possamos, se porventura algum dia nós quebramos a nossa aliança, que nós possamos restaurá-la. Além disso, que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos escraviza, que nós possamos olhar para frente, tendo foco daquilo que Deus quer de nós, e que a nossa mente possa mudar, que nós possamos nos preparar para aquilo que Deus quer nos entregar. A bênção, ela já está disponível. Basta que nós venhamos a tomar posse dela. Mas se nós permanecermos com a nossa mente cauterizada, com a nossa mente escrava, nós não vamos conseguir. Que realmente Deus possa fazer uma obra linda na nossa vida nesta manhã. Amém? Eu já convido o pastor Odair e a pastora Ângela estarem aqui na frente com as Bíblias estendidas. Vamos entregar este momento. Na sequência, nós já estaremos orando. Se você não colocou ainda a sua chave ou o documento, quiser colocar sobre a mesa, você que está na sua casa, segure na sua mão a chave do celular, um documento, uma fotografia, né? Algo que simbolize, talvez como nós falamos hoje,
de libertação, de independência, algo que você precisa se libertar muitas vezes, algo que você precisa de uma independência. Se é na área financeira, segure tua carteira. Se é na área profissional, tua carteira de trabalho. Se é, de repente, na sua saúde, você precisa se libertar de medicamentos, segure o remédio aí na sua mão. Declare, tenha essa atitude de fé. Ou se é um vício também, a mesma coisa, segure na sua mão. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada nesta manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor falou comigo, Pai, e creio que o Senhor também falou, Senhor, com cada um aqui, com todos aqueles que estão acompanhando o culto da sua casa, Pai. Que verdadeiramente nós, neste mês de setembro, que estamos declarando a nossa independência, Pai, seja em qual área for na nossa vida, que o Senhor possa entrar com providência, Pai. Que verdadeiramente nós possamos ser livres, Pai, em Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, declarar a nossa independência de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo, Senhor, que tem nos escravizado, Deus. Oh, Pai querido, que nós possamos entender que o Senhor é quem cuida de nós. Que nós possamos, como foi falado nesta manhã, Senhor, entender que nós temos um Deus, Pai, a quem nós podemos clamar, pedindo socorro, pedindo ajuda, Deus. Então, nesta manhã, nós clamamos a Ti, vem em nosso favor, Pai. Na área que nós precisamos de libertação, na área que nós precisamos, Pai, ser livres, na área que nós precisamos de independência, Deus. Oh, Pai querido e Pai amado, que nós possamos entender o quão importante é nós também termos a nossa atitude de adoração perante o Teu altar. Nossa atitude, Senhor, de sacrifícios, Pai, colocar perante a Tua presença. Deus querido, que nós não venhamos a olhar para trás, olhar para o nosso passado, mas que verdadeiramente nós possamos deixar para trás tudo aquilo que tem sido motivo, Senhor, de nós estarmos presos, mas que nós possamos olhar para frente, Senhor, tendo a certeza no nosso coração que o Senhor guiará os nossos passos, que o Senhor guiará os nossos caminhos, que nós possamos focar no alvo, Pai, naquilo que o Senhor tem reservado para nós, Deus. Que nós possamos nos preparar para aquilo que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Por isso, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos escraviza, Deus. Liberta o Teu povo de tudo aquilo que nos aprisiona, Deus. Faz-nos independentes nesta manhã, Deus. Oh, Pai querido, nós colocamos, Senhor, este momento na Tua presença também, Pai. Todos aqueles que são representados nesta mesa, Senhor. Seja por uma chave, Senhor, que representa um lar. Seja, Deus, por um documento que representa uma vida, uma fotografia que representa alguém. Deus querido, carteiras profissionais, Pai. Deus querido, currículos talvez que estejam representados aqui. Deus querido, vem manifestar a Tua bênção, Pai. Vem, Senhor, abrir as portas, Pai. Deus querido, manifesta, Senhor, o Teu poder, Senhor, sobre estes pedidos de oração que estão sobre o altar, Deus. Deus querido, abre portas, opera milagres, opera o sobrenatural, Deus. Oh, Senhor, Deus querido, colocamos as causas que estão na justiça, Pai. Que realmente essas causas possam ser sanadas, Pai. Deus querido, traz a resposta ao Teu povo nesta manhã. Hoje é uma manhã que nós dedicamos a orar por causas impossíveis, Pai, por aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor venha em nosso favor, Pai, para que as vidas sejam libertas, transformadas, restauradas, Pai. Visita, Senhor, essas listas de oração, Pai, colocamos diante do Teu altar todos os enfermos, Pai. Oh, Deus querido, esses pedidos, Pai, que estão sobre a mesa, que o Senhor esteja visitando essas vidas nos hospitais, Pai, nos leitos de enfermidade. Senhor, Seu Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura. Tu és o Deus que pode libertar do coronavírus. Tu és o Deus que pode fazer uma obra, Senhor, na vida dessas pessoas que também estão aprisionadas, Pai, na sua saúde, que haja libertação. Deus querido, colocamos estas vidas, Pai, que são lembradas também, Senhor, as quais nós temos orado durante todo o mês passado. Nós oramos e colocamos na Tua presença vidas que estão distanciadas do Teu altar, que o Senhor traga para perto, Deus.
Oh, Pai querido e Pai amado, abençoa todos os aniversariantes, Pai, deste mês, desta semana e deste dia. Que o Senhor possa visitar estas vidas, Pai, operando, Senhor, sobrenatural, Pai, abençoando poderosamente, Pai. Deus querido, nós colocamos, Senhor, os projetos de vida que estão representados aqui, Senhor. São sonhos, são planos, são projetos que muitas vezes neste momento agora nós nem lembramos mais, mas que nós colocamos diante do Teu altar lá em janeiro, Deus. Que realmente esses sonhos, Pai, venham ser realizados, Pai. Que esses projetos possam ser concretizados, Deus. Oh, Senhor, nós colocamos tudo diante do Teu altar. Visita aquele que está na sua casa também, segurando, Senhor, a chave do seu lar neste momento. Um copo com água, Deus. Oh, Deus, algo que precisa ali de uma visitação Tua, de uma libertação, de uma restauração, Pai. Opera, Senhor, o milagre, Pai. Traz a resposta, manifesta o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, tudo na Tua presença. Já te louvando, te bendizendo e te agradecendo. Amém? Aplauda ao Senhor, entregue este clamor a Ele. A Ele seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu já estarei passando a palavra ao nosso cooperador José, que estará fazendo a oração dos dízimos, das ofertas. Eu só gostaria que você já segurasse na sua mão. Se hoje é dia de você dizimar, se hoje é dia de você ofertar, você que está em casa, que tem o hábito de fazer as suas transferências bancárias, seu Pix, também segura neste momento na sua mão ali um envelope, segura na sua mão, talvez se você quer consagrar a sua transferência, apresenta ao Senhor. Só queria ler para vocês o que está escrito lá no Salmo 50, diz assim, Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Que nós possamos também, neste momento, adorar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que nós possamos agradecer a Ele. Deus tem sido bom para com você, para com a tua vida, para com a tua casa. Então que você possa também agradecer a Deus, ofertando ao Senhor nesta manhã. Lembrando, nós estamos agora, a partir de sábado, já estaremos retomando as atividades com as crianças lá no Espaço Esperança SIC. Elas estão bem animadas. E depois de todo o trabalho que foi feito lá, tanto o discipulado ministerial, como toda a parte organizacional também, que o Paulinho e o pastor Odair estiveram lá arrumando, deram uma repaginada geral no Espaço Esperança. Agora nós podemos finalmente voltar com as crianças e o trabalho continuará sendo desenvolvido lá. Mas eu gostaria de lembrar, toda vez que você dizima, que você oferta, que você se preocupa com a casa do Senhor, tenha certeza que Deus, Ele abençoa a tua vida, Ele prospera o teu caminho, Ele abençoa a tua despensa, Ele abençoa a tua vida financeira. Então é muito importante quando você se preocupa em cuidar, né, em zelar da casa do Senhor, porque vidas têm sido abençoadas através do teu dízimo, através da tua oferta, né? Tantos projetos sociais que nós temos abraçado e que pessoas têm sido prósperas e abençoadas. Só gostaria de lembrar também aos amados que neste domingo agora nós teremos a Santa Ceia da Independência. Venha mais uma vez declarar, nós estaremos falando sobre a independência o mês todo, mas venha participar, renovar a sua aliança com Deus na Santa Ceia da Independência nesse domingo. Lembrando que é necessário fazer inscrição e infelizmente o culto das 10 horas já está lotado, já está cheio. Então se você deseja participar do culto presencial, no final do culto ainda, ou você que está na sua casa, ligue para a igreja, fale comigo, com a pastora Ângela, entre em contato pelo WhatsApp e reserve a sua vaga para o culto da noite. Ainda temos algumas vagas, mas não deixe de estar participando, renovando a sua aliança com Deus. Lembrando que o drive-thru segue normalmente das 10 ao meio-dia e depois das 18 às 20 horas. Neste domingo agora nós não teremos o culto das 8h30, então é só o culto das 10 e o culto das 18. Amém? Irmão José, venha para frente já.
eu gostaria de perguntar: há alguém que gostaria de dar um passo de fé nesta manhã e pegar um envelope para o mês de outubro? Como nós já viramos o mês, já estamos entregando os envelopes para o mês de outubro. Alguém? Se tem alguém, vem aqui à frente já. Então, já recebe a bênção, pastor Odair. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? O irmão José estará orando e depois dando a bênção apostólica. Paz, irmãos. Eu vou orar assim, mas Deus colocou uma coisa no meu coração sobre orar por tudo aquilo que nós plantamos, que Deus faça germinar e dê o crescimento em tudo aquilo que nós plantamos esses dias ou temos plantado, seja um currículo enviado, seja uma proposta, seja aquilo, mas que Deus venha fazer germinar e crescer tudo aquilo que nós plantamos, amém? Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor todos os dizimistas e ofertantes dessa igreja, Pai. Pai, são pessoas, ó Pai, que têm semeado, têm trazido as suas ofertas, ó Pai, para a Tua casa, para fortalecimento, para o crescimento da Tua casa, para que todas as bênçãos que nós recebemos aqui, Senhor, alcance muitos, alcance vários, alcance aqueles que estão necessitados, ó Pai. Nós colocamos todas essas pessoas diante do Senhor e clamamos agora, Pai, por cada um, todos aqueles que semearam alguma proposta, semearam algum trabalho, Senhor, têm semeado, têm colocado, Senhor, algo diante do Senhor, que o Senhor venha dar crescimento, Pai, que o Senhor venha fazer germinar, Pai, aquela proposta, Senhor, que foi feita, que haja resposta, Senhor, aquele investimento que foi feito, ó Pai, que haja resultado positivo, nos favoreça cada um de nós naquilo que nós temos feito, naquilo que nós temos trabalhado, Pai, muitas vezes temos lutado em algumas coisas e não temos tido resultado, que hoje, Senhor, que a partir de hoje, Pai, os resultados venham aparecer resultados do nosso trabalho, frutos do nosso trabalho venham aparecer, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que venhamos a colher a 100 por 1 de tudo que temos semeado, Pai, é o que nós oramos e clamamos no nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Coloque a mão na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos leve em segurança.